Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, guiado pela lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico, e nessa temporada estamos estudando as parábolas de Jesus, histórias que transformam. Está sendo uma experiência incrível, parar para refletir, cavar um pouco mais, compartilhar algumas ideias, algumas experiências e ampliar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nossa compreensão sobre essas histórias incríveis contadas por Jesus sobre o reino de Deus. Espero que você esteja como a gente aqui também crescendo, aprendendo e desfrutando do estudo da palavra de Deus. Está sendo uma bênção poder participar desse podcast, dessa temporada. E eu acho que para você também não está sendo diferente, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer você que tem acompanhado, tem usado esse recurso aí para fortalecer a sua jornada como, quem sabe, professor da sua classe da Escola Sabatina. Eu queria agradecer aos feedbacks aí que nós temos tido de alguns outros lugares e ministérios do Brasil também, aqui fora do Brasil também. E espero que continue sendo uma bênção, uma ferramenta, um recurso a mais aí para te inspirar, para te motivar, para te dar mais segurança na hora de passar a lição e compartilhar e estimular a sua galera aí a continuar estudando a Bíblia. E nesse caso aqui, nesse trimestre, com base nas parábolas de Jesus, que está sendo muito legal, tá bom? Eu queria, desde já, agradecer àqueles que têm acompanhado a gente nos últimos episódios. Eles estão aqui mais uma vez representando nossa liderança, nossos jovens aqui da Paulista Leste, que representam também os jovens aí que estão aí atuando na igreja local, fazendo uso desse conteúdo e abençoando a sua moçada, a sua galera aí a cada sábado, fazendo uso desse conteúdo tão abençoado que tem ajudado a gente na nossa caminhada rumo ao céu, tá? Eu estou com ele aqui, gente. Ele é o nosso líder para o Ministério de Desbravadores e Aventureiros aqui da Paulista Leste. Ele é casado com a Kátia, é pai do... Ai, caramba, da Duda. Ai, meu Deus, e agora o nome do outro? Jonatas. Do Jonas, tá lá no ABC, tá lá com o Fabricinho. É uma figura. Olha, quem acompanhou o último episódio, a gente sabe que o Jonas se perdeu, mas já foi achado, gente. Tava no colo dele, ele não sabia. Mas ele tá aqui, gente, ele tá aqui com a segunda pele dele aqui. Segunda pele. É isso aí, do maior projeto de jovens aqui, de mobilização jovem aqui da América do Sul, a Missão Caleb. Ele também é Caleb de Lenço. É isso Pastor aí, Maranata. Cícero Nascimento. Muito bem. Bem-vindo, brother. Nosso Obrigado pelo convite. Salve, juventude. Você tá iluminado hoje, viu, cara? É, né? Tá vendo só? Luz do mundo, é isso aí. Salve. Bem-vindo, hein? Gel neles, vamos lá. É isso aí. Tô falando que tá virando bullying aqui, né? Gente, porque, cara, ele tira e coloca esse fone e não muda nada. O cara não tem fio de cabelo. E eu procurando aqui na minha cabeça, não tem. O cara é tudo perfeito. Aí, depois eu passo a marca pra você. Muito bem, salve, juventude, alegria estar juntos aqui. E olha, nós estamos muito bem acompanhados mais uma vez. Olha aí. Ela está com a gente aqui, Érica. A mensageira. Ela é líder de jovens, está atuando ali com a juventude do Belém. É isso, acertei? Tá Muito bem, ela é de Amapá e ela é de Macapá. E não é só isso, ela já está aí há praticamente um ano aqui. E ela sente muita falta do açaí. Grosso. Viu? Do açaí grosso, não é qualquer açaí, açaí grosso. Renda o nosso açaí, Érica. E também da farinha de macaxeira. Farinha, mas não é qualquer farinha, não. Tem que ser, segundo ela, a farinha baguda lá da macaxeira. Essa é a boa mesmo. É a melhor. Cara, eu botei na Amapá, viu, cara? Pastor. E o açaí, pastor? Nossa, eu ia buscar na batedeira lá. É muito bom. O açaí mesmo, pastor. O de verdade. É o de verdade mesmo. É aquele que a colher fica presa. O nosso fica quando tá gelado, que tá? isso? Nunca vi algo assim. É muito gostoso, pastor. Aquele açaí com peixe frito. Nossa. Uma perapitinga assada. Não começa a falar sobre isso agora. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigada, pastor. Seja bem-vindo. Pastor, o senhor fez muito bem explicadinho sobre de onde que eu sou, viu? Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Abraços amapaenses. Isso. E eu vou apresentar o Alan para vocês, para quem não conhece. E o Alan? O Alan Gabriel, que tem o sobrenome do meu filho. Olha aí. O Alan, ele é o nosso diretor. Sou uma jovem ali do ministério do Alan. Sou uma discipulada do Alan. Ele está me discipulando. A responsa caiu agora. Meu diretor jovem lá do Belém. Casado com a Camilinha.
Faz só Camelinha 6 com K, meses. viu? Com Abraço, K, Camelinha. isso. Só 6 meses, né, Só Alan? 6 meses. Tá aí entrando nesse mundo dos casados, né? Olha aí. Ó, Glória. Eu já sou casada há 11 anos Olha e aí. Eita, você Giovana. está chegando lá. A gente conversa de um princípio, conversa a partir de um princípio. 3 anos e meio só de distância. E tô aqui para apresentar a lenda. Olha O mito. Que isso, rapaz. Aquele em que eu chamo de meu pastor. O meu pastor Olha, jovem. louco! Olha só. Fabrício Leão. Olha aí, ó. Se liga na dupla. Marido de Aline, que é a nossa secretária jovem. E pai do Beijo, Fabricinho. meu bem. Demais, bom demais. Alan tá com você aqui, viu? Alan, você é uma bênção, no Ministério Jovem lá, pelo ânimo, pela dedicação, tá? Caleb tá sendo uma bênção lá no Belém. Que Deus abençoe a juventude dessa igreja incrível, tá? E aos demais que têm acompanhado o nosso podcast. Bom, tema da semana, gente. Antes disso, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL, nosso Instagram, nosso perfil lá, você acompanha os bastidores, os cortes da semana, os projetos, etc. E também nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Você acompanha o conteúdo também em vídeo e também a minutagem, dia após dia, aí para você ir algum tema específico que você quer acompanhar um pouco mais. Alguns, né, migram na quinta, sexta-feira, é aquela confusão e a galera gosta mesmo de ter acesso a esse conteúdo geralmente no final da semana. Mas lembrando que ele está sempre disponível no início da semana, tá? Então você passou a lição ali, terminou, já pode colocar no grupo da galera ali, ele já tem um recurso para ter ali mais insights, mais ideias, alguma história aqui, gente, é o que não vai faltar. Nessa mesa, nessa bancada aqui, com o pastor César, impossível faltar história, viu? Vai ser muito legal, tá? Só E história. eu queria pedir aqui a Érica que fizesse uma oração aqui com a gente, peça a bênção de Deus pra gente bater um papo muito legal, porque o tema de hoje tá incrível. Vamos lá, vamos orar. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, nos encontramos, Senhor, aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito possa habitar aqui entre nós, que possa iluminar nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender e colocar em prática em nossas vidas aquilo que aqui estudaremos, que vamos estudar. Nos abençoe grandemente, abençoe as pessoas que aqui serão alcançadas por esse estudo, que possa transformar também a vida delas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Érica, mais uma vez, tá? Por estar aqui com a gente. Bom, eu queria anunciar o tema da semana, gente. Descobrindo o Tesouro. A gente vai estudar 2 parábolas pequenas, mas com lição incrível. E eu espero que você também desfrute aí do conteúdo dessa semana, que tá fantástico, tá? Eu vou ler aqui Mateus capítulo 13, vou ler aqui a partir do versículo 44, seguindo aqui, né, uma sequência de parábolas, mas essas 2 também são muito interessantes, tá? E Jesus, ele sempre comparou o reino de Deus e ele usava exemplos do dia a dia, histórias do cotidiano, para poder expandir a compreensão sobre esse tema tão importante, tá? Descobrindo o tesouro, já está aqui na nossa tela também. O reino dos céus é como um tesouro escondido por um homem que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E aqui o verso 47, outra parábola, uma parábola agora da pérola. Não foi o tesouro, agora não a pérola. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Interessante, né? A gente percebe aqui todos, né, as palavras sequenciadas por uma grande descoberta. Aqueles que descobriram abriram mão de tudo que tinha e depositaram, investiram tudo ali para poder adquirir ou o tesouro ou a pérola. E é interessante, né, nessa versão da Bíblia Transformadora, né, tem assim, o reino dos céus em algumas versões falam parecido ou é semelhante, né? Para deixar claro que aquela é uma ilustração de como funciona a dinâmica do reino dos céus, especialmente no que diz respeito a achar essa pérola ou esse tesouro de grande valor, que a gente já vai descobrir aqui qual que é. Beleza? Tema da semana, descobrindo o tesouro. Aqui tá a tirinha. Eu queria começar agora pelo Alan. Olha lá, Alan. Tá sempre pelas damas, né? Você joga a Érica na fogueira toda vez, né? Não, se é pelas damas, não. Eu já comecei também, não fica com essa... Ih, rapaz. Mas, e aí, Alan, qual é a tua impressão da tirinha da semana? Que você conseguiu extrair dela aí? Que spoiler você conseguiu receber aí da lição da semana?
Você percebe que ele, né, ele foi convidado para poder ter algum tipo aí de rolê, o nosso querido jovem, mas ele encontrou um tesouro que fez com que ele decidisse ocupar não um tempo com os amigos. De repente ali o encontro com os amigos seria um encontro proveitoso, mas ele preferiu gastar o tempo dele ali lendo a Bíblia. Boa. Me parece que o anjo gostou do negócio ali. É. Quando ele viu... E o anjo tá com o iPad, Tá não. com você iPad, viu, não? moderno. No caso aqui é moderno, hein, gente? Merchan. Não importa que tá sendo registrado. Não importa se é digital, não, mas tá sendo registrado. E aí, Érica? Bom, pastor, eu escrevi assim: esse encontrou a Cristo o grande tesouro. Boa. E aí o relatóriozinho ali é interessante, né? Porque ele diz assim, esse relatório vai dar bom, né? Então, quando a gente faz as coisas que são produtivas e que acrescentam espiritualmente, aí dá bom mesmo o relatório. E todo mundo acompanha, né? O céu Isso, acompanha tudo, né? Quando a gente exatamente. escolhe ou quando a gente descobre algo de muito valor e que a gente dá o devido valor àquilo que foi encontrado, né? Só a gente que sabe, né? Quando a gente encontra de fato a Cristo. Já eu faço meu comentário. César Nascimento. Muito bem. Eu colocaria ali que é o seguinte, ó. Ele está priorizando aquilo que realmente é importante na vida dele, né? A prioridade ali era passar um tempo com Deus, estudando e aprendendo a sua palavra, do que de repente sair com os amigos, né? Então ele está priorizando a palavra de Deus. Eu queria destacar o fato aqui de que a gente tem um grande tesouro nas mãos. A Bíblia é o nosso maior tesouro, né? Eu achei interessante porque Jesus ele apresenta, né, o reino de Deus, que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um grande tesouro, uma pérola de muito valor. Na segunda palavra, o homem está procurando, já entre as pérolas que existem, uma de grande valor. E quando ele a encontra, ele deixa tudo de lado, né? Ele coloca tudo de lado, né? Ele vende, né? Ou negocia para ter acesso e ter aquilo que é de tão valor, que ele atribui tanto valor, né? Que tem tanto valor na vida dele, que no caso é aquilo que ele encontrou. Eu fiquei pensando, sabe, quando eu conheci a Bíblia, né? Eu tinha uma e tal, não vi muito sentido, muito valor nela a princípio, até eu estudá-la. Até minha irmã me ensinar a Bíblia, né? E quando eu conheci a Bíblia, as verdades da Bíblia, aquilo que não tinha aparentemente nenhum valor para mim, estava ali, né? No meu caso, literalmente de lado, perdido, né? Ou lá no contexto da minha casa, estava na estante aberta, mas a gente não lia, não tinha muito valor pra gente. Mas quando a gente descobriu a Bíblia, quando a gente conheceu a palavra de Deus, eu me recordo, eu, como esse jovenzinho dizendo não para algumas coisas, né? Cara, mas venha para tal lugar, adorava a festa junina, não vou mais. Vamos para a festa, também não vou mais. Porque encontrei algo muito mais valioso, muito mais prazeroso do que a festa de final de semana, a bebida, o que tinha na época, né? Na minha juventude e adolescência, né? No comecinho ali da minha juventude e adolescência. Então, da adolescência para a juventude. Mas eu achei incrível essa questão de que quando alguém descobre a verdade de Deus, a palavra de Deus, o prazer que a gente encontra nisso é incrível. Nada se compara, né, com aquilo que a gente encontrou na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é e continuará sendo a chave, né, a semente, a chave que nos compreende, faz compreender o amor de Deus. E o mais importante, né, com essas duas parábolas, quando a gente encontra, a gente abre mão de qualquer coisa que até tinha valor pra gente, né? E que agora as prioridades passam a mudar e tudo passa a ser diferente, né? E o mais legal de tudo, né? É que o céu registra tudo, né? Amém. Quando a gente de fato abraça e dá o devido valor à palavra de Deus, que para muita gente aí tá dentro de casa, mas ainda tá perdida, né? Então, no meu caso, quando eu encontrei, a minha vida tomou um rumo completamente diferente. Pastor César Nascimento, contextualize a gente, porque a gente tem, de certa forma, até em relação à Bíblia, né? Em relação às promessas de Deus, a gente tem falsas expectativas, né? A gente até espera coisas que Deus nunca prometeu, né? Verdade. E contextualiza a gente aí, por favor. Muito bem. Quem nunca teve uma falsa expectativa? Eu digo para vocês que hoje, quando eu estava vindo para o podcast, eu já tive uma falsa expectativa. Por quê? Porque em todo podcast que a gente participa, tem essa... Aqui, você já viu essa canequinha, ó? E ela tá sempre com água dentro. Você acha que é algum outro? Não, é água.
Mas hoje eu fui surpreendido, sabe por quê? Tem suco aqui dentro, meu amigo. Olha, fui positivamente surpreendido. A minha expectativa tinha água, mas tinha um suquinho aqui, ó. Parabéns aí, pessoal, inclusive, que tá colocando esse suquinho. Então, falsa expectativa. Agora, pessoal, não coloquem mais suco, tá? Porque vai criar essa falsa expectativa dele. Ele tá esperando água. Alcalinizada. Esferrei. Sem propagandas aqui. Muito bem. Mas a gente, muitas vezes, a gente também acaba tendo falsas expectativas com relação a pessoas. Sim. A pessoas do nosso convívio, às vezes não é do nosso convívio, não conhece a pessoa, você tem falsas expectativas da pessoa. E agora, né? Será que é isso e tal? E aí, de repente, a pessoa, ela se mostra de uma forma diferente daquela que você pensava. E quando eu estava vendo sobre isso, eu lembrei de uma história que aconteceu algo semelhante. Quando Samuel, ele foi ungir Davi. Ele chegou lá e ele viu primeiro Eliabe, que era o irmão lá, grandão, bonitão, né? Fortão, bonitão, aquele negócio todo. Passava gel no cabelo. E aí, quando chega lá, ele diz, esse aí é o rei. E aí o Senhor diz para ele, não. Eu não olho a aparência, você não pode tentar a aparência, eu vejo o coração. Então, eu acho interessante isso, porque muitas vezes a gente gera uma expectativa de acordo, sabe, de ver a pessoa, enfim, até um preconceito a gente acaba gerando, mas a gente só vai realmente conhecer a pessoa quando você começa a conhecer o coração dela. Coração. Aí você sabe qual que é o tesouro que está ali dentro daquele coração, né? E aqui a história, conta a história de que o autor da lição, ele vai para um local fazer aí uma série de evangelismo, e aí os dois jovens foram buscá-lo no aeroporto. E aí eles não pegaram muita referência. Porque na mente deles, o que eles estavam pensando? O camarada é um missionário, né? Assim, ele tem que ser pelo menos tipo igual o pastor Fabrício, com barba, sabe? Uma pessoa bem centrada, coisa assim. E aí chegaram lá e eles ficaram um tempo ali esperando, até que o rapaz olhou, deu uma olhada, né? O autor da lição aqui disse, deu uma olhada, vou falar com aqueles jovens ali. Foi lá falar com eles e aí disseram, mas a gente não viu aqui você como missionário, né? Eles fizeram muitas risadas juntos ali. Tem aparência de um missionário, né? E é interessante que a lição, ela reporta aqui a Jesus. Porque na época, eles também estavam tendo falsas expectativas sobre Jesus. Achando que Jesus viria como um militar, como um rei, que iria colocar imponente, né? Que ia colocar fim no jugo ali romano naquela época. E não aconteceu isso. Falsas expectativas com relação a Jesus. E aí nós vemos o seguinte, que nessa parábola, né, duas parábolas que nós vamos estudar aqui esta semana, elas começam, né, dessa forma, assim, elas revelam o valor do reino de Cristo e as recompensas que receberemos quando as descobrimos, né? Então, para não gerarmos aí falsas expectativas quanto a isso, mas uma verdadeira expectativa, uma boa expectativa sobre aquilo que Cristo é e pode fazer em nossas vidas. Beleza, então, e é através da Bíblia, né, estudo da Bíblia, que a gente vai compreender, né, o que realmente é importante para Deus, né? E Jesus, ele ressalta, né, essa realidade de que ele veio para os seus e os seus não receberam, né, não entenderam, não identificaram, embora tivessem tudo na Bíblia, né? Só que quando a gente estabelece expectativas que não são, a gente geralmente se frustra, né? E com Jesus também não é diferente. Elas revelam o valor do reino, não é isso que você acabou de mencionar, e as recompensas, sensacional, muito bom. Então, eu queria pedir agora aqui a ajuda da Érica, né, porque a parábola ela destaca essa questão de um tesouro que estava escondido, né? Que era uma coisa meio comum no dia de Jesus, né? Não tinha essa questão do banco hoje, né, e tal, não era como é hoje, né? A gente tem uma coisa valiosa, né, seja ela uma relíquia de família, né, uma coisa mais valiosa, um objeto, ou até mesmo no caso do dinheiro, a gente guarda em lugares que são destinados para isso. Mas no dia de Jesus parece que não era bem assim, não, né, Érica? Não. Sabe, pastor, eu não sou muito velha na igreja, não, mas tem uma música da Beth Souza que ela fala assim... Beth Souza. Isso. Há um tesouro no final da jornada desta vida, né? E é interessante que ela, no início ela diz assim... onde quer que você esteja, ali também está teu coração. Então lá está teu tesouro. E a parábola fala sobre descobrir e reconhecer o valor do evangelho na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso maior tesouro. E onde a lição já traz aqui o tesouro escondido. Então a gente costuma dar aquilo que a gente acredita que é valioso, a gente costuma guardar, a gente costuma dar o devido valor. E a lição traz que o maior tesouro é Cristo.
A Tirinha falou ali da Bíblia. Então, às vezes a gente tem aquela Bíblia empoeirada que fica aberta ali e a pessoa não sabe qual valor que aquela Bíblia tem, qual valor, o que ela vem descrevendo ali. E aí, para mim, é difícil ao longo dessa caminhada a gente compreender esse Evangelho de Cristo, principalmente quando as pessoas lá da época dele não conseguiram reconhecer ele como esse rei, achando que ele vinha ali com aquela grande majestade, que ele ia criar ali um império. Algumas pessoas ali não os aceitaram. E nós temos aqui, hoje, graças a Deus, a Bíblia para ser um norte, né, para a gente. E é um tesouro de grande valor para a gente. Então, eles criaram essa falsa expectativa na época de Jesus, achando que ele vinha ali como, quem sabe, uma pessoa, né? E ele veio e pregou para as pessoas mais pobres. E eu acho, assim, trazendo para a nossa vida, a gente vê as pessoas assim mais humildes e a gente tem aquele certo preconceito, né, de não querer assim, acha que vai pedir, acha que vai, e a gente acaba se afastando. E Deus, quando Jesus veio, ele veio trazer esse evangelho, né, que a gente possa ali estar entre eles. Ele veio mostrar para a gente um evangelho que não era o certo, não estava sendo pregado da forma correta. Então, quando você estuda a Bíblia, você acaba encontrando dentro da palavra, eu estou tentando encontrar uma palavra que descreve melhor, eu não estou conseguindo. Você acaba tendo assim uma certa pode usar entendimento. Você acaba tendo um entendimento melhor daquilo que a Bíblia realmente daquilo que Cristo é, que ele é um verdadeiro tesouro, né? Eu vou tentar lembrar daqui a pouquinho e já... Aí você fala. Eu falo. Égua, pastor, mas eu vou lembrar. Vale para tudo essa palavra? Oi? Égua não é uma palavra que vale para tudo? Vale, sim. Égua, pastor, não. Mas eu vou lembrar daqui a pouco. É uma palavra que mais identifica. Mas daqui a pouquinho eu já consigo. Tá, eu queria destacar essa questão que você mencionou, de que a gente tem um tesouro e às vezes não sabe, né? Fico tentando imaginar na época de Jesus, né? Os discípulos, né? E que seguiam ele e tal, estavam ali bebendo da fonte, tudo que ele falava, as parábolas e tal. E ao mesmo tempo a postura dos fariseus, né, dos líderes religiosos da época, dos judeus, né, que estavam ali, que deveriam, né, ter uma noção mais ampla do campo, né, que no caso aqui é representado representava a nação do povo de Israel, né, o Antigo Testamento, que eles tinham acesso, né, eles eram para eles estarem mais atentos, né, a Jesus, como ele viria, o que ele iria dizer, a sua mensagem. Mas até que a mensagem batia, né? Mas a aparência não batia, Exatamente. né? Eles ficavam meio que frustrados, né? Porque não fazia muito sentido para eles, né? Embora a Bíblia já dissesse tudo isso, né? Desse detalhes, como ele viria de forma humilde, como é que ele entraria em Jerusalém, como ele nasceria, né? O tempo que ele nasceria, o que ele falaria, como seria seu ministério. Mas parece que eles só ouviam e entendiam o que queriam. Não é? Então é curioso, né? Porque muitas vezes a gente não descobre o valor que Cristo realmente tem para a nossa vida porque a gente não quer encontrar. A gente não quer buscar. E para encontrar, para a gente ter acesso, não dá para buscar na superfície. Tem que cavar muitas vezes, né? Sim, você tem que procurar, você tem que analisar, você tem que buscar. E a maior riqueza, né? Achei legal isso aqui que a lição destacou, né? Os líderes religiosos sabiam de cor o texto das Escrituras, mas não conseguiram reconhecer Jesus como ele é. Eles tinham falsas expectativas, né? Muita gente também não abraça Cristo hoje, né? Porque às vezes a gente vê um evangelho sendo pregado, que é um evangelho, né, de prosperidade, de ausência de problemas, de ausência de dificuldades, de um Jesus que só traz vitória, só o coach, né? Parece que quando Jesus fala, não, rapaz, se você me seguir, vai ter morte, você vai morrer Mas pro eu. mas Você vai ter que sofrer, você vai ter que tomar a sua cruz, você vai ter que... Não vai ter a glória, mas também tem o sofrimento comigo. A glória não é só meu rei, né? Também sofrer comigo, é ser perseguido por causa do meu nome. Sim. Entendeu como é que é o esquema? E quando é isso, eu tenho que me resguardar, tenho que guardar mandamento, sabe? Tudo vira problema, porque a expectativa está distorcida, está errada. É uma falsa expectativa. Você falar? Não, eu ia dizer para você que essa imagem de que
estar ligado a Cristo é sinônimo de riqueza, prosperidade e tudo. Não quer dizer que nós, cristãos, Claro, não temos que podemos viver uma ter, vida... óbvio. Não é isso, entendeu? É só para Sim. ficar subentendido. Com né? certeza. Você sabe que é interessante que ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes as pessoas elas enterravam os tesouros delas e aí duas coisas aconteciam. Uma, ou elas esqueciam onde tinham enterrado, Sim. ou a segunda coisa é o seguinte, morria a pessoa que tinha enterrado e aí ninguém mais Como sabia. é que acha? Né? Não passava para ninguém essa informação aí. Eu creio que, na verdade, os líderes religiosos aconteceu a mesma coisa. Esses dias atrás, por exemplo, a minha sogra estava em casa e ela esqueceu a senha do cartão dela. Então, ela tinha o cartão, ela conseguia visualizar o dinheiro que tinha lá, mas não podia movimentar a conta. Esqueceu. O tesouro estava lá, mas ela acabou esquecendo e não podia movimentar. Eu creio que, na verdade, com os líderes também aconteceu algo semelhante com isso. Alguns, eles acabaram esquecendo e não passaram o legado para os outros. Isso aí é uma responsabilidade nossa também. Hoje nós temos aí uma compreensão bíblica, nós temos uma responsabilidade de passar para os outros. Passar para o meu amigo, passar para o meu irmão, passar para o chefe no trabalho, passar para os meus filhos. É a nossa responsabilidade. Né? E esse aí é o primeiro ponto. E segundo ponto é que muitas vezes eles não esqueceram, mas substituíram o verdadeiro campo ali, porque diz que o campo era a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Eles substituíram aquele campo pelas tradições humanas, por tradições humanas. Tanto que Jesus e disse, ó, vocês estão invalidando os meus mandamentos, é um mandamento bíblico, pelas tradições de vocês. Então, quando Cristo chegou ali e tal, eles estavam mais voltados à tradição do que realmente aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus estava trazendo para eles. Por isso que eles ficavam na tradição. Não, vai vir aqui alguém que vai ser um militar, alguém que vai nos libertar, vai ser um libertador, ele vai ser o rei e tal, enfim. E eles esqueceram de procurar exatamente aonde que realmente estava o tesouro. O tesouro estava no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, naquele momento, na época de Cristo. Voltar para a Bíblia, né? Voltar para a palavra. A palavra é o nosso maior recurso, o maior tesouro que a gente tem. E também fala aqui, a segunda parábola, não é, Alan? Fala de uma pérola. Aqui ela falou do tesouro, né? De que era muito comum na época de Jesus também as pessoas passarem por essa experiência. E Jesus usou essa realidade para também dar uma grande lição, né? Que muitas tinham um tesouro escondido, perdido ali, e eles não estavam entendendo o valor daquilo tudo. Mas também a parábola fala de uma pérola de grande valor, não é, Alan? E o que isso... O que você conseguiu aprender dessa parábola? Sabe, pastor, eu comentei no episódio anterior que mesmo dentro da igreja eu estava fora, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler muita ficção científica, fantasia, gostava de jogar videogame. E quando eu olho para mim, olho para o meu passado, eu percebo que o meu coração estava depositado nessas coisas. Eu tenho ali, quem vai ali, tem as minhas estantes de livro. E eu olho hoje, eu começo a perceber algumas coisas quando eu me comparo. Quando eu olho ali para as minhas estantes de livro, eu tinha ali 70% dos livros eram quadrinhos e todas essas coisas. Hoje a coisa mudou. Hoje eu tenho Bíblia, hoje eu tenho Espírito de Profecia, hoje eu tenho aí a série Logos, enfim. Tem alguns livros de teologia. Por quê? Porque o meu depósito, ou seja, o meu coração, ele entende que o meu tesouro está em outro lugar. E qual que é a pérola de grande valor? A pérola de grande valor é Cristo. Amém. E tudo que ele acaba trazendo. Então, foi o que você falou aqui da Bíblia. Hoje a gente tem essa Bíblia bonitinha aqui, mas, muita gente morreu para que a gente pudesse ter isso daqui. Tem 1 milhão de traduções, NVT, NVI, NVA, tem Espírito de Profecia, tem comentário bíblico. A gente está vivendo numa fase da história em que é tudo muito abundante. E a gente precisa dar valor para isso. E não só isso, dessa nossa questão para com a que a gente entende que é a pérola de grande valor, a lição ela traz um outro ponto também, que eu vou ler aqui. Cristo, o negociante celestial em busca boas pérolas, viu na humanidade perdida a pérola preciosa. Viu as possibilidades de redenção no ser humano pervertido e arruinado pelo pecado. Deus reuniu todas as riquezas do universo e as ofereceu para adquirir a pérola. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que se a gente acha que a gente está fazendo algum tipo de sacrifício, que nem um menino, Deus fez muito mais. Deus abriu mão de tudo, né, cara? Deus abriu mão de Deixou tudo. Né? Então, assim, o que é que eu posso abdicar? É o tesouro, é Cristo. O que é que eu posso abdicar aqui para poder se comparar com a abdicação que ele fez? Acho
Acho interessante, né? Aqui, o que realmente você acabou de ler aqui, a Ellen White ainda ela colocou. Cristo é a pérola de grande preço para nós. Nós somos a pérola de grande preço para Cristo. Sensacional. Sensacional, é maravilhoso. Essas duas aplicações, né, Ellen White, ela amplia essa questão, essa visão, né, em relação a isso. E é interessante, né, como a gente, a partir do momento que você aceita Cristo, né, e faz da Bíblia o seu maior tesouro, faz de Jesus a sua principal pérola de valor, você vai passar a ver as coisas e as pessoas como Jesus vê, né? Você começa a atribuir valor àquilo que ninguém atribui valor, né? Aquele que ninguém atribui valor, a gente passa a ter também. E a enxergar como ele enxerga, né? Quanto deveríamos estar dispostos a entregar para seguir a Jesus, né? Para abraçar a Jesus, para se comprometer com ele, com sua palavra. Esse mesmo desafio fazer para outras pessoas, né? Porque a partir do momento que você toma essa decisão de abraçar a palavra, né? Esse tesouro que está na palavra de Deus, de se relacionar com Cristo, de ter um íntimo relacionamento com ele, né? Fazer dele o maior tesouro da sua vida, essa deveria ser a maior motivação que você deveria passar para alguém que ainda não conhece, né? Que às vezes só pelo fato de estar na igreja, ou pertencendo a um grupo religioso, ou estar andando neste mundo e buscando, né, alguma coisa para dar sentido da sua vida, o fato de você dizer para alguém assim, eu achei um tesouro inestimável, eu achei a pérola de grande valor. E assim como eu achei, você pode achar também. E ela está muito mais perto do que você imagina. E essa ideia de que a gente tem valor para Deus, né, de que a gente foi achado por Deus, né, de que o céu ele abriu mão de tudo para vir aqui nos encontrar. E interessante porque o texto fala assim, olha, Jesus vê em nós um tesouro, uma pérola de grande valor pela qual vale a pena abrir mão de tudo. Ele abandonou a glória do céu, desceu à terra e nasceu como ser humano. Teve uma vida de serviço e entregou-se na cruz para comprar a mim e a você. Se Jesus estava disposto a pagar o preço tão alto por nós, quanto deveríamos estar dispostos a entregar por ele? E eu escrevi bem forte aqui, porque eu fiquei pensando nessa frase. Quanto eu estou disposto a entregar por Jesus, né? O que eu estou disposto a abrir mão por Jesus, né? Já que ele abriu mão de tudo por mim. Então, quando a gente funde essas duas ideias, né? A gente percebe que é um casamento perfeito, né? Deus abriu mão de tudo por mim, e em resposta ao que ele fez, eu vou abrir mão de tudo para ele, porque de fato é ele que dá sentido à minha vida. Eu acho interessante, né, que até tem um autor bíblico que diz, o que eu vou dar, né, tantas bênçãos que eu tenho recebido, vou dar 10 ribeiros, 10 rios de azeite, ele começa a falar sobre isso, né, e eu acho interessante porque é uma negociação aqui, a pessoa vai, ela vende tudo que tem, para ela poder adquirir a pérola de grande preço. E é interessante que a lição diz assim, ó, a única coisa que podemos dar a Jesus nessa transação comercial é o nosso coração contaminado pelo pecado. Então é o que eu estou dando. O que eu posso dar pela pérola? Meu coração contaminado. O que eu recebo de volta? Em troca recebemos perdão, misericórdia, poder e todas as riquezas dos céus na pessoa de Cristo. É a diferença. É muito diferente. O que ele abriu mão para a gente poder ter acesso a ele, o que a gente tem que abrir mão? Quem tem que abrir mão? Um coração. Egoísta e pecador que não é confiável. E mesmo assim, ambos têm que entregar o que tem. O que nós temos é isso, né? Sabe, pastor, com relação a isso, quando a gente começa a fazer isso, as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem, né? Ainda sou novo, mas tenho uma caminhada há 30 anos de idade. E alguns amigos não crentes, eles percebem essa diferença. Acredito que todo mundo aqui deva conhecer pessoas assim e fala, você não separa um tempo, você dedica a sua vida, cara. Que coisa de crente, eu uso até que coisa de crentão, mas por quê? E apesar, assim, às vezes até de comentários meio ácidos, isso gera oportunidades para a gente poder testemunhar. Sim. Poxa, por que eu estou gastando ou estou torrando o tempo da minha vida, que é finita, para isso? Não estou ganhando dinheiro, estou só indo ali encontrar um monte de outro crente ali, estou só ali ficando sozinho ali. Isso abre uma grande oportunidade para a gente. É isso aí. Então, abrir mão é uma forma de você testemunhar, né? Testemunhar. Cara? É fantástico. É o que Cristo fez, por isso a gente é apaixonado, né? E ama tanto, porque o que ele fez, o que ele abriu mão pra gente poder ser salvo e conhecê-lo e conhecer pela nossa oração é extraordinário. Caminhando já aqui pro final, gente, me ajuda aqui rapidinho, ó. A palavra-chave da semana é tesouro. Tesouro. Não poderia ser outro, né? Aqui a nossa cantora que acabou de cantar também. É um tesouro no final da jornada dessa vida, né? Conforme amadurecemos,
e a complexidade da vida se apresenta cada vez mais intensamente, começamos a questionar o sentido e o porquê das coisas, né? Porque o tempo passa, aquilo que é tão valioso a princípio, hoje parece que já não é tão valioso assim. A Bíblia que um dia se tornou o seu pão diário, às vezes com o tempo começou a enterrar, começou a não ter tanto valor, e a visão de Cristo começou a mudar. A gente tem a tendência natural a não dar o devido valor às coisas, né? Com o tempo passando. A gente torna mais questionador, etc. Nosso desafio hoje é a gente, quem sabe, reencontrar Jesus, reencontrar a pílula digna de valor, né? Reencontrar o chamado que ele fez para a nossa vida de novo, reencontrar a palavra de Deus de novo, né? Os gatilhos que despertam nossos questionamentos são os mais variados possíveis. Mas o fato é que vai chegar o momento em que você vai precisar cavar mais fundo para se sentir saciado. Você falou da sua experiência, né, alguns anos atrás, também já falou da sua da igreja também. O César também deve ter sido a sua, também deve ter a minha. Esse fato de que a gente precisa ter um encontro pessoal com Cristo. E para tê-lo, cara, para tê-lo você tem que cavar mais fundo. Para tê-lo você tem que abrir mão de algumas coisas. Para tê-lo você tem que realmente buscar como nunca buscou antes. E você vai encontrar. Já tem uma lição sobre isso também, tá? Quem pede, recebe, quem busca, encontra. E quem bate uma hora a porta vai se abrir. Jesus respondeu para quem vai ter precisa desse encontro com Deus da seguinte forma: sim, a resposta é Jesus, é a boa nova da salvação. Que dia incrível aquele que entendemos que tudo o que esteve e está em jogo como nosso herói proveu resgate quando éramos inimigos de Deus. Quando a gente entende Jesus e entende a Ele, aceita Ele como nosso Salvador, compreende o que Ele fez por nós, compreende o plano da salvação, a gente vai parar de ver essa vida mecanizada, né, automática, e vai passar a ver Jesus como de fato o que Ele é. Achei legal, né, a música do Novo Tom, na verdade é do Thiago Arraes, né? Canta pra nós aí também. Ele é. É isso, ele é. Então, ele é assim, suficiente, né? Ele se apresenta como de fato ele é. Não tem fermento, não tem aparência, não. Ele é isso aí. Agora, você quer? Ele é a vida. Ele é o pão. Ele é tudo que você precisa. Ele é a água. Então, ele é tudo que você e eu precisamos, tá? Então, continue cavando. Continue buscando até você encontrar esse tesouro. Palavra-chave da semana é tesouro. Eu queria ouvir de vocês aqui, começando pelo pastor César, qual é o teu texto, qual é a tua palavra que você queria agregar aqui na nossa rede semântica. Muito bem, meu texto é Salmo, não é nem de vocês, Salmo, né? Não. Eu já estava esquecendo. Salmo 119, verso 162, e aqui diz assim: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Uau. E a palavra que eu uso aqui é alegria. O tesouro que a gente encontra em Cristo Jesus nos traz alegria. Top demais. Próximo, a Érica. O meu Provérbios, capítulo 2, 4 e 7. E se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Minha palavra é aprendizado. Boa. Porque, mais uma vez, trazendo para a minha vida, não é possível uma pessoa que tenha caído, tenha sofrido durante toda a sua caminhada e chega a certo ponto que encontrou a Cristo, não tenha aprendido nada. Quando eu olho para trás e vejo onde estou hoje, vejo que eu estou aqui, olha só onde que Cristo me trouxe. Né? Amém. Deus realizou um sonho que eu tinha de vir para São Paulo e olha só como eu estou em boas circunstâncias, né? Amém. Conheci o pastor César. Mas é pesadelo, então. Conheci o pastor César, o pastor Fabrício, o Alan. Assim como cada aprendizado, tenho certeza que essas semanas que nós passaremos aqui, vocês vão agregar muito para mim, e assim como eu também posso agregar a vida de vocês. Então, nossa vida, ela é assim, a cada obstáculo, a cada dificuldade, a cada provação que nós passamos, a gente tem aprendizado. E quando eu olho para trás e vejo aonde eu estava e onde eu estou hoje, nossa, que incrível, né? Quando o pastor leu que a gente tem esse coração do jeito que está todo corruptível, para tentar negociar.
e Deus comercializar, né? E Ele nos dá salvação, arrependimento, né? Perdão. E a gente vê, meu Deus, quão pequena eu sou, né? Então, eu posso fazer o mínimo. Então, quando eu vejo onde eu estava e onde eu estou hoje, olha só onde eu estou. Eu fico muito grata a Deus. Amém. Então, é aprendizado. Né? Sensacional, muito bom. Que tesouro, hein, gente? Amém. Alegria de verdade só com Cristo e conhecimento de verdade, né? E aprendizagem de verdade só quando a gente encontra Cristo. A gente sabe o nosso devido valor para Ele e o quanto Ele é importante para nós. Alan, teu texto. O meu último, Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 11. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Então a palavra aqui que eu retiro é com relação à prioridade. Foi o que eu falei para vocês aí. Eu tinha ali as minhas coisas, tinha uma ideia de querer ficar colecionando quadrinho, ficava ali depositando meu esforço para poder trabalhar, ganhar dinheiro, ficar consumindo isso, mas graças a Deus hoje a prioridade ela é outra. Amém. É Cristo, né? É Cristo sua prioridade, né? Com certeza. Beleza? Bom, queria desafiar você também a formar sua rede semântica, tá? Eu coloquei aqui como tesouro a palavra de Deus, a sabedoria que ela mencionou aqui, o Evangelho, conhecer o Evangelho, né? Conhecer a Cristo, que é o próprio Evangelho, né? Ele é o Evangelho de Deus, é o poder de Deus para transformar a nossa vida, para alcançar qualquer pessoa. Achei legal que a pasta quarta-feira fala aqui do hipertexto, né? Quer uma dica? Continue cavando, brother, continue pesquisando, continue estudando, continue se aprofundando na riqueza do amor, da graça de Deus, da sabedoria de Deus, do temor de Deus. Essa é a alegria que Jesus tem para te oferecer. Não é que o mundo dá, de uma noite qualquer, de, sei lá, de alcançar algum tipo de prazer, de alcançar algum tipo de meta. Que você, tudo tem seu lugar, tem seu objetivo, mas nada, alegria de verdade, só encontrando a Cristo. Continue descobrindo a beleza do Evangelho, até que a sua vontade coincida sempre com a vontade de Deus. Essa é a maior alegria e o maior privilégio que você pode ter na vida, conhecer a Cristo e a vontade de Deus para a sua vida. Tá bom? Caminhando já para o final aqui, eu queria pedir ajuda do pastor César Nascimento, pastor César. A Bíblia fala de um novo nascimento, nascido de novo, né? Quando alguém encontra esse tesouro, né, pastor César? Quando a pessoa encontra essa pérola de grande valor, ele passa por um processo, né? Parece que sua vida toma um rumo completamente diferente. E parece que tudo se renova, né? Muda a propósito, as prioridades mudam, né? A gente passa a compreender e dar valor que a gente não dava antes, percebe o quanto Deus ele tinha planos grandiosos pra gente, né? E quando a gente para pensar, caramba, o que o céu desprendeu para eu poder ter a vida que eu tenho hoje, a alegria, a esperança que eu tenho hoje. E o que ele pediu de mim? Um coração pecador, né? Nada mais do que isso. Aliás, é o melhor, né? Porque tudo que eu tenho para oferecer é um coração pecador. Eu queria que você comentasse aqui pra gente aqui, o que é que você conseguiu extrair. Porque é essencial experimentar esse novo nascimento de que Jesus falou no passado aí. Muito bem. A lição aqui, ela fala, né, sobre esses dois tesouros, tanto ali o tesouro escondido no campo, quanto a pérola. E é interessante que, assim, essas pessoas, para poder encontrar esse tesouro, eles tiveram ali que cavar, que buscar. Não é algo assim que apareceu do nada. Porque se fosse algo aparente, não tivesse escondido, era muito fácil de ser reconhecido por qualquer pessoa. Pode ter um baú aqui cheio de tesouro e tal, mas ele teve que cavar e buscar. Interessante que nós também precisamos cavar e buscar nas escrituras sagradas cada dia mais. E eu tenho certeza que a gente vai começar a encontrar cada vez mais tesouros. Claro que a pérola de grande preço, o grande tesouro é Cristo. Mas a gente encontra outros tesouros que podem nos trazer felicidade, que nos traz alegria, que nos traz satisfação, que nos traz realização. Então são tesouros que encontramos na palavra de Deus. E aí quando Jesus ele tem um encontro com Nicodemos, Jesus olha para Nicodemos e diz o seguinte: ô Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos até fica meio assim, mas como pode uma pessoa nascer de novo sendo velha e tal? E aí Jesus diz: não, você vai nascer da água e do Espírito Santo. Então, quem nos ajuda a escavar cada vez mais profundo na Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos ajuda a encontrar novos tesouros. E esse tesouro que a gente encontra da palavra de Deus, que é Cristo, ele muda a nossa vida completamente. Que é registrado como nascer de novo, que é uma conversão.
É interessante que a Bíblia diz o seguinte, Jesus fala para ele, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Já vi pessoas às vezes dizendo, pastor, eu não vejo problema nisso, pastor, eu não vejo problema naquilo, não vi problema, meu filho, porque ainda não nasceu de novo. Precisa nascer de novo para você ver. Quem não nasce de novo não pode ver, né? E a conversão é uma mudança completa de atitude, né? Eu tô indo aqui, tô indo nesse caminho, e aí de repente eu inverto agora, eu tô voltando. Ou seja, aquilo que quando eu estava indo, estava no meu lado direito, ele está no meu lado esquerdo. Ele inverte. E Deus muitas vezes faz isso com a gente, inverte os valores. As pessoas quando veem isso, muitas vezes elas não entendem. Por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Elas não vão entender como pode, você mudou tanto assim. Por que agora você faz coisas que não fazia? Por isso não espere muita compreensão dos outros. Não, exatamente isso. E aí diz o seguinte, ó, aí Paulo, né, para finalizar, Paulo diz o seguinte, né, ele falando lá, até foi o texto que você leu ali, em Filipenses capítulo 3, né, que o Alan leu, ele diz o seguinte, aquilo que para mim era lucro, eu agora considero perda por causa de Cristo Jesus. Na verdade, quando ele diz assim, ó, eu considero como refúgio. É isso que ele diz, refúgio. No original lá está dizendo esterco. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu considero tudo como refúgio, como esterco, contanto que eu possa ganhar a Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo entendeu que o único que pode preencher o vazio do nosso coração, aquele que pode nos fazer nascer de novo, aquele que pode nos perdoar, aquele que pode nos dar uma nova vida é Cristo Jesus. Por isso que Cristo é a pérola de grande preço, por isso que ele é grande tesouro, ele é o único que pode transformar a nossa vida. E talvez nossos jovens aí que estão assistindo, precisa de uma renovação de vida, precisa de perdão, vá até Cristo, busque na Bíblia, cave mais fundo. E eu tenho certeza que assim como Nicodemos, assim como Paulo foi transformado, você viu que eu bati no microfone, aqui é o problema, é esse lado. E assim como eles foram transformados, eu sei que nós também podemos ser transformados, Amém. Nascer de novo em Cristo Jesus. Olha, interessante, né? Porque os próprios mandamentos de Deus, que a palavra de Deus é uma bênção na nossa vida, né? Os mandamentos de Deus, termina desafiando a gente a não cobiçar nada, né? Interessante, enquanto Jesus não for o mais importante, né? Aquele que satisfaz a minha vida, enquanto ele não for a minha pérola de grande valor, ele daria esse mandamento, como os demais também, não é? Ele fala assim, não terá outro Deus diante de mim. Está falando assim, olha, se você fizer de mim o Deus da sua vida, não vai precisar de mais nada. É isso mesmo. Então, é uma promessa, na verdade é uma promessa. Olha, honra teu pai e tua mãe e eu vou te dar uma vida longa. Honre, olha, se você me honrar no meu dia, eu prometo, não vai faltar nada. Na sua casa vai faltar o pão, vai faltar água, não vai faltar, porque eu estou prometendo. Eu cuidei de tudo nesse dia, não vou cuidar de você. Não é isso? Então, eu prometo vou cuidar da tua família. Só seja fiel. E o final termina assim, não cobiça nada de ninguém. Interessante, né? Porque a cobiça é justamente ficar cobiçando aquilo que é dos outros, cobiçando aquilo que você ainda não tem. E quem encontrou Jesus, quem encontrou essa pérola, não vai cobiçar mais nada, cara. Porque ele já encontrou tudo o que ele precisa, né? Tudo o que ele necessita. Sem Jesus, continuaremos a cobiçar as coisas deste mundo para preencher o espaço que só ele pode preencher. Com ele descobriremos o tesouro do Evangelho. E em comparação com isso, todos os tesouros do mundo perdem o valor. Então, quando a gente encontra Cristo, nada se compara. E não precisaremos cobiçar mais nada. Caminhando para o final, eu queria pedir a ajuda de vocês aqui, porque a lição termina desafiando a gente, né, a entender essa necessidade da gente cavar. Estava lá um cara no campo, arando a terra, e ele descobriu que tinha um tesouro ali. Imagina, ele descobriu, bateu ali o arado num ferro, alguma coisa mais rígida, e começou a cavar, e percebeu que tinha um tesouro incrível, né? E ele, tanto que ele abriu mão de tudo. O outro foi comercializar pérolas e ficou no mercado procurando, analisando, buscando para ver qual era a mais preciosa. Quando ele achou, foi lá e vendeu tudo. Então essa mesma atitude nós também devemos ter. O pastor César já mencionou isso, mas eu queria ouvir de vocês aqui, caminhando para o final aqui, por que vocês acham que é tão importante para a gente encontrar essa pérola de grande valor, a gente insistir e cavar mais profundo, cavando mais tesouros, e a Bíblia é esse recurso inesgotável, né? É essa mineração de tesouros incríveis que a gente pode buscar e cavar cada vez mais fundo. Eu queria ver a consideração final de vocês aqui sobre a parte do consenso. Começando aqui pelo Alan. Vamos lá, Alan. Considerações finais. Como a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, a gente entende que, de uma certa forma, a gente consegue encontrar Deus quando a gente está lendo isso daqui. E Deus, ele é infindável. Então é assim, toda vez que você lê, você passa aí, sei lá, o ano bíblico, eu releio a Bíblia de novo e eu tenho um encontro diferente em passagens que eu já reli. E dia após dia, lendo ano após ano, a gente
tem esse encontro novamente. Então essa questão, eu acho que quanto mais a gente cava, mais importância a gente dá para o tesouro. Mais grandioso a gente entende que é o tesouro. Top demais. Então, continue escavando, né? Continue buscando. E as tuas considerações finais aí, Érica? Pastor, tem uma ferramenta importante que a Igreja Adventista possui, que é um canal do WhatsApp chamado Esperança, uma inteligência artificial, que as suas dúvidas que você tem em relação à Bíblia, aquilo que você não conseguiu compreender numa primeira leitura, você manda para lá no WhatsApp e ela responde para ti. Né? Então ela busca todas as ferramentas, todos os dados que ela tem, ela busca tudo e manda para ti para que tu possa se aprofundar no estudo. E aí é isso que acontece. Quando você começa a ler a Bíblia e você começa a cavar, que a lição traz esse apelo, cavando tesouros e você se aprofunda. Buscando outros métodos, outras formas, outros recursos. Então, né? a Bíblia, o tema de sexta-feira, ela pede que você se aprofunde na sabedoria. Então, mesmo que você leia e nesse primeiro momento você não consiga compreender e entender, você tem outros métodos para que você passe a compreender. Por quê? Porque quando você passa a ter essa compreensão, você começa a ter clareza daquilo que Cristo quer para a tua vida, daquela mensagem que Deus quer para a tua vida, aquela mudança de atitude, aquela mudança daquela imagem, em onde está minha prioridade, onde eu estou, no que eu estou dando valor a mais. Então, você cavando, você buscando a questão ali do estudo da palavra, você vai entendendo, compreendendo que a Bíblia, ela é um grande tesouro, né? Por quê? Porque é ali que a gente encontra Cristo e consegue compreender, né? Boa demais. Então, tá aí, gente, ó, usa os outros métodos, são muitos métodos hoje para você mergulhar. Eu gosto muito de ouvir. Hoje eu leio praticamente o Espírito de Profecia, ouvindo, adoro ler, eu sou muito auditivo, já percebi isso, e eu às vezes escuto, é pequeno no dia, escuto de novo, escuto no carro, escuto no escritório, e fico ali, cara, e cada pérola incrível, que amplia, parece uma bomba se explodindo dentro dos meus olhos. Caramba, olha que visão incrível eu tenho aqui, e tá aqui, acessível, fácil, e às vezes não usa, né? Então, usa outros métodos, mergulhe na palavra. César, considerações finais. Muito bem, eu só queria, antes de fazer as considerações finais, falar, Érica, que existe uma outra ferramenta também que a Igreja Adventista tem, que é muito boa, chama-se o podcast no Contexto. Rapaz, quem sabe depois dessa almoço. Muito bem, da hora. Mas olha só, achei interessante que cavar exige um certo esforço, né? Você vai estar cavando para buscar. E aí diz assim, é essencial, a lição está dizendo, é essencial que tanto os adultos quanto os jovens, não somente, né, é essencial para eles não somente ler a palavra de Deus, mas também estudá-la com fervor sincero, oração, investigação da verdade, como se buscasse um tesouro escondido. E diz assim, pois Cristo avivará o entendimento. Sensacional. É quando a gente está buscando lá com oração sincera, investigando a palavra, Cristo avivará o entendimento. E aí, a última partezinha, eu deixo também como um apelo, diz assim, ó, examine a preciosa Bíblia como coração faminto. Devore a Bíblia. E você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Sensacional. Jamais dê por acabada a busca enquanto não tiver determinado sua relação para com Deus e a vontade dele concernente a você. Eu tinha um amigo que quando ele ia falar e tal, quando ele ia orar e ele tinha precisado de uma resposta, ele falava assim para Deus, eu só vou levantar quando eu entender. E às vezes ficava minutos, às vezes chegava a ficar horas. E Deus explicava, comentava, falava ao seu ouvido, ele ficava lembrando das promessas, conversando com Deus. Então a oração, o estudo da Bíblia, especialmente o estudo da Bíblia, da palavra de Deus, ela é um recurso incrível. E não dê por acabado sua busca enquanto você não encontrar. Uma coisa é certa, tá lá. Tá tudo aqui. Então continua cavando, continua examinando. Obrigado, pastor César. Muito bom. César, ora corrigir. Vamos orar. Ora aí. Nosso bondoso Deus, nós queremos elevar a nossa voz a Ti neste momento para Te agradecer, Senhor, os momentos que passamos aqui estudando a Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, forças, dá-nos tempo, dá-nos, Senhor Deus, sabedoria para poder cavar cada vez mais profundamente na Tua palavra e encontrar tesouros, Senhor Deus, para a nossa vida, tesouro, Senhor Deus, para nosso lar, para a nossa família, para a nossa existência, mas acima de tudo que o verdadeiro tesouro, Cristo Jesus,
possa habitar no nosso coração, Senhor Deus. Amém. Continue com cada um de nós, abençoe nossa juventude. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, César, mais uma vez, Valeu. tá? Você é top demais. Valeu, Alan. Foi muito Valeu, bom. Tá bom? pastorzão. E obrigado, viu? Muito bom, viu, Eric? Tá com você aqui, viu? Deixa eu Égua. sua vida, tá? Égua foi bom E demais. a palavra, Oi, aquela lá. Muito bom. E a você também aí que está em casa, acompanhando, assistindo, ouvindo esse podcast em algum lugar. Esperamos que a mesma sensação que a gente teve aqui de sentir essa necessidade de buscar mais, de estudar mais, de mergulhar mais, de fazer da nossa busca, né, de Jesus Cristo através da sua palavra, nossa busca diária, incessante, cada vez mais profunda, para que tenhamos uma experiência cada vez mais sólida de encontrar em Jesus e sua palavra o verdadeiro e mais importante tesouro da nossa vida, tá bom? Que você, jovem, entenda, sim, é necessário tempo, dedicação, esforço, determinação para que você encontre. E saiba que ao encontrar Jesus, a sua vida terá plena satisfação, prazer, alegria de verdade e você não precisará de mais nada. Essa é a promessa de Jesus, tá bom? Então continue cavando. Que Deus te abençoe. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. E te animo a encontrar em Jesus o verdadeiro sentido para a sua vida. Deus te abençoe. Nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau.